Olá pessoal, Lucas Pérez aqui e hoje nós vamos falar sobre auditoria no transporte de material biológico. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da auditoria em si e sobre a conexão dessa ferramenta importante da gestão da qualidade com o transporte de material biológico. Então vamos lá. Fala pessoal, mais um Log Life Academy, vídeo cheio de conteúdo para você. Hoje a gente vai falar sobre auditoria no transporte de material biológico, quais as vantagens, a importância, qual que é a conexão entre um sistema de gestão da qualidade e um sistema de gestão de transporte biológico. Tudo isso nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, quando a gente fala de auditoria no transporte biológico, a gente precisa pensar que temos que observar algumas coisas. A primeira delas são as próprias regras internas da organização, se estão sendo cumpridas. Mas a segunda regra muito importante é que a gente tem que olhar se o nosso processo ele está atendendo a RDC 504 da Anvisa, se ele está atendendo a NTT 5998, né, a Resolução do Transporte Perigoso, e se ele está atendendo o DGR da IATA, tá? E consequentemente também a IS da ANAC. Então o nosso foco tem que ser muito esse olhar para ver se estamos cumprindo as determinações da Anvisa, as determinações da ANAC, IATA e as determinações da NTT. Então tenham isso em mente que é muito importante, além da ISO, PALC, ONA, enfim, outras normas, acreditações, certificações. Quando a gente fala de auditoria, a gente tem que pensar em processo, né? Então, no fim das contas, a gente está sempre auditando um processo ou a execução de um processo. Tá? Então, é fundamental que para que haja auditoria, haja um processo desenhado. E esse processo visa a organização um método de trabalho, da forma de se trabalhar, uma padronização para que o conhecimento adquirido ao longo dos anos na empresa, ele fique de fato no negócio, ou seja, sai uma pessoa, o conhecimento não vai embora porque ela é executável, mas sim o conhecimento, o processo ele vai virando um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, cada pessoa põe um tijolinho na melhoria daquele processo. Quando a gente está auditando, a gente está sempre auditando um processo que foi desenhado, foi treinado e está sendo executado e vamos ver se está sendo executado corretamente. E para que haja um processo, um sistema de auditoria eficiente, pessoal, e eficaz, né, a gente precisa, resumidamente, ter um cronograma de auditorias, ter responsáveis bem definidos, ter um sistema bem organizado, de preferência um modelo Kanban. A gente tem ferramentas até gratuitas disso, como Pipefy, Trello, Planner. Então, você conseguir ter um mapa de cronograma de auditorias para aquele ano e segui-las, né? Porque o que mais acontece são auditorias planejadas e não executadas. A falta de constância no processo de auditoria, ele gera uma perda no sistema, na cadeia do sistema de gestão da qualidade. Então é muito importante que haja o cumprimento de fato, ainda que não perfeita, mas vai aprimorando a auditoria, né? Mas sempre fazendo, executando e aprimorando, seguindo o cronograma que você planejou. Dentro das auditorias, nós temos auditorias internas e externas, assim, mas no sentido, não no sentido de certificadora externa, mas sim no sentido de uma auditoria documental, interna de dentro ali mesmo do escritório, e uma de rua, de campo, né, ou de área produtiva. Então, considerando uma auditoria interna, o que a gente pode olhar? O foco vai ser a documentação. Então, vai ser registro de vacina, de ASO, de treinamentos, contratos, documentos regulatórios dos parceiros logísticos, se tiver transporte terceirizado, POP de transporte, validação de transporte, tudo isso pode ser feito, pode ser verificado em uma auditoria interna, ou seja, uma auditoria administrativa que é feita dentro do próprio laboratório, do próprio escritório, da própria matriz, sem nem precisar ir a campo. Uma segunda auditoria que existe é a auditoria de campo, né, externa, mas no sentido de campo, ou seja, de ir até a área produtiva, que nesse caso do transporte biológico seria auditar um transporte efetivamente. Então, nesse caso, a gente pode verificar tanto se o POP está sendo seguido, se os padrões estão sendo seguidos, se a validação de transporte que gera efeito sobre o POP
se ela também está sendo seguida. Então, determinou-se que iam utilizar 4 G-LOCs. De fato, está sendo utilizado 4 G-LOCs. Então, esse tipo de coisa vai ser importante em uma auditoria de campo. Você vai resumidamente bater a previsão versus a realidade. Dentro das auditorias, nós temos auditorias internas e externas, assim, mas não no sentido de certificador externo, mas sim no sentido de uma auditoria documental, interna de dentro ali mesmo do escritório, e uma de rua, de campo, né, ou de área produtiva. Então, considerando uma auditoria interna, o que a gente pode olhar? O foco vai ser a documentação. Então, vai ser registro de vacina, de ASO, de treinamentos, contratos, documentos regulatórios dos parceiros logísticos, se tiver transporte terceirizado, POP de transporte, validação de transporte, tudo isso pode ser feito, pode ser verificado em uma auditoria interna, ou seja, uma auditoria administrativa que é feita dentro do próprio laboratório, do próprio escritório, da própria matriz, sem nem precisar ir a campo. E aí, fez sentido? Gostou do vídeo? Então curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.